Irmãos, nessa manhã, nós vamos refletir juntos sobre um tema que eu propus na forma de uma pergunta. O que Deus espera de uma igreja boa? O que Deus espera de uma igreja boa quando encontra uma? Nós sabemos que toda igreja é valiosa, toda igreja é preciosa, porque Deus, por meio de Cristo, seu Filho, a resgatou, a comprou com seu precioso sangue. Mas a verdade é que, quando olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos algumas igrejas que não eram tão boas assim, vamos dizer desta maneira. Por exemplo, a igreja dos Coríntios, a igreja que estava na cidade de Corinto, foi chamada pelo apóstolo Paulo de uma igreja carnal. A igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse, era uma igreja morna, uma igreja que sofreu duras reprimendas da parte do Senhor, que disse, inclusive, que estava a ponto de vomitá-la de sua boca. Então, existem igrejas que estão debaixo da reprovação, existem igrejas que precisam de revitalização, precisam de arrependimento, talvez. E percorrendo o Brasil, pelas oportunidades que a Junta de Missões Nacionais me dá, e também em alguns países da América Latina, a gente percebe que tem muitas igrejas precisando dessa revitalização, igrejas em dificuldade, ministérios deficientes, doutrinas complicadas, igrejas estagnadas, sem visão, precisando de cuidados, precisando de uma atenção especial. Uma recente pesquisa feita pela Junta de Missões Nacionais revelou que 62% das igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira possuem menos de 100 membros, 62%. Esse dado não seria um problema se não fosse comparado com outros dados. E são muitas vezes igrejas que têm problemas também de saúde, não estão crescendo, têm problemas de doutrina, muitas vezes problemas na comunhão, no evangelismo, no discipulado. E o estado geral de saúde dessas igrejas, que representam muitas, tem sido abaixo do satisfatório. Mas há muitas igrejas boas também. Há igrejas saudáveis que apresentam aquelas marcas que Mark Dever aponta como marcas de uma igreja saudável. São 9. Ele assim aponta essas marcas: pregação, teologia bíblica, evangelho, conversão, evangelismo, membresia, disciplina, discipulado e liderança. E eu dou graças a Deus porque estou diante de uma igreja boa, a igreja do JB. E a prova disso, ou o sintoma disso, é que tem muita gente aqui. Muita gente tem buscado igrejas que têm uma doutrina sadia, uma pregação fiel e expositiva da palavra, não encontram, e às vezes chegam até aqui e são recebidas e acabam ficando. Isso é muito bom. E eu tenho certeza que estou diante de uma igreja assim, uma igreja que possui essas marcas. Mas a questão é que a igreja, quando é assim, ela não é um fim em si mesma. Existe uma expectativa da parte de Deus. E quanto mais sadia uma igreja é, mais responsabilidades ela tem. E hoje nós vamos estudar, a partir da epístola de Paulo aos Romanos, uma igreja que era uma igreja boa e que por isso recebeu essa expectativa da parte de Deus. O apóstolo Paulo, ao deparar-se com uma igreja saudável, ele convida essa igreja a participar de algo que era muito maior do que ela mesma. E por isso nós vamos ao texto. Vamos ao texto de Romanos, no capítulo 15, dos versos 14 ao 24. Eu lerei na nova versão Almeida atualizada. Romanos 15, 14 a 24. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras,
por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Estamos diante de uma epístola, provavelmente a mais densa do Novo Testamento, tanto do ponto de vista teológico, como também missionário. O próprio apóstolo Paulo, que foi o maior teólogo da igreja, também foi o maior missionário dela. Teologia e missões são componentes essenciais de um discipulado, uma vida cristã saudável. Este livro, que é um livro cheio de boa e robusta teologia, é também um livro missionário. Por exemplo, no capítulo 1, nós lemos Paulo escrevendo assim, Romanos 1, 14 a 16. Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. No capítulo 10, versículos 13 a 15, nós encontramos o seguinte, uma sequência progressiva de perguntas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Capítulo 10, versículos 13 a 15. Portanto, estamos diante de uma carta que ao mesmo tempo é de profunda teologia, mas também de profunda missiologia. E agora, no capítulo 15, quando Paulo já está finalizando a sua carta, concluindo-a, ele volta ao tema de missões. E como nós vimos na introdução, há igrejas que precisam de revitalização. Mas esse não era o caso desta igreja aqui, que estava em Roma. Se os irmãos continuarem com a sua Bíblia aberta, agora no capítulo 1, versículo 8, nós vemos que Paulo já havia elogiado esta igreja por causa de sua fé, que era famosa no mundo inteiro. Aquela igreja, ou igrejas que estavam em Roma, estavam mantendo-se fiéis, mesmo debaixo da pressão de se reunirem na capital política e militar do mundo naqueles dias. Possivelmente, Roma, como uma cidade muito visitada, também recebia cristãos ali de passagem. E esses cristãos, ao voltarem para suas regiões, espalharam essa notícia de que ali, em Roma, estava uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja cheia de fé. E essa notícia chegou até Paulo. Paulo não plantara esta igreja. Essa era uma igreja que Paulo ainda não conhecia, mas já tinha ouvido falar dela, de sua fé. No próprio verso 15 do capítulo 14, que lemos aqui, Paulo diz que aquela era uma igreja cheia de bondade e maturidade espiritual, a ponto de seus membros serem capazes de aconselharem-se e edificarem-se mutuamente. Essa não era uma condição fácil de se atingir. Lembram-se de outras epístolas, quando Paulo teve que corrigir tantas distorções. Mas aqui não era o caso. Ele já tinha dito que se estivesse entre aqueles irmãos, como era de seu desejo, lá no capítulo 1, ele também seria fortalecido por aqueles irmãos. Paulo queria visitá-los. Ele afirmou que, uma vez fazendo isso, ele tinha certeza que não ia apenas doar, mas também receberia
desses irmãos. Ele disse assim no capítulo 1, versículos 12 e 13: porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Parece que ele se corrige, ele disse, não é apenas isso, mas também para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Paulo sabia que ao estar com aquela igreja, que tinha tamanha fé, tamanha maturidade espiritual, não ia apenas oferecer palavra, consolo, conforto, não. Ele também receberia da parte deles. E é por isso que depois de uma longa explanação do evangelho, no miolo desta carta, no miolo dessa epístola, Paulo chega então na sua conclusão, no capítulo 15, e volta aos temas do propósito de seu ministério e do imperativo da evangelização do mundo. Ele já tinha dito, no primeiro capítulo, que ele não se envergonhava do evangelho e que se sentia devedor de, ou melhor, se sentia obrigado de pregar esse evangelho a judeus, gregos, bárbaros, a todo mundo. E agora ele tem um projeto, ele tem um propósito específico para apresentar a esta igreja. Esse propósito se encaixava em seu ministério e no cenário maior da expansão do reino de Deus no mundo. E o que vamos fazer aqui, então, nessa reflexão, é encontrar 3 coisas que Deus deseja fazer com uma igreja saudável quando está diante de uma. Essas 3 coisas serão progressivas. Uma irá acrescentar a outra. Então vamos à primeira. O que Deus deseja de uma igreja boa? Em primeiro lugar, Deus deseja relembrar esta igreja de que ela faz parte de algo muito maior. No versículo 16 do capítulo 15, Paulo usa a expressão mais ou menos assim: eu estou escrevendo ousadamente com vocês, para fazer vocês se recordarem de algo. Paulo sabia que aquela igreja já tinha ciência daquilo que ele iria falar, e mesmo assim não custava repetir. É com esse mesmo ânimo que eu estou aqui diante dos irmãos esta manhã. Eu sei que o que eu estou falando não é novidade, os irmãos já sabem, mas vale a pena voltar e relembrar isso. A igreja local não é uma peça isolada, mas uma pequena parte de um plano muito maior, muito mais abrangente. E como Paulo coloca estas coisas? Ele fala de seu propósito de vida. De novo ali, os versículos 19 a 21 do capítulo 15. Desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Paulo invoca um texto missionário do Antigo Testamento para dar ciência a esta igreja, ou recordar essa igreja de que havia um propósito maior em ação, em operação no mundo, que não se resumia àquela igreja em si. Paulo está engajado nessa tarefa da evangelização do mundo e quer que a igreja esteja ciente disso também. Roma, onde esta igreja estava, era a capital do mundo. Era a cidade mais importante da terra. Mas os crentes dali deveriam estar conscientes de que o evangelho é digno de ser aceito por pessoas de todos os povos, como dizia Andrew Fuller, inclusive os bárbaros, a quem os romanos reputavam não civilizados e indignos. Meus queridos irmãos, neste mesmo momento, quando nos reunimos aqui, Deus está colocando esse plano em ação, esse plano extraordinário no mundo inteiro. O plano de redimir para si um povo eleito, como nós lemos na carta de Pedro agora há pouco. Um povo composto de gente de todas as tribos, línguas e nações. Na realidade, quando olhamos a Bíblia toda diz respeito a esse plano. Ali no início, na origem de todas as coisas, nem havia Israel ainda, mas Deus promete que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E ele faz essa promessa para
Adão e Eva, nossos pais, ali representando toda a humanidade. Portanto, toda a humanidade está no coração de Deus. Um pouco mais tarde, quando ele chama Abraão para dali se originar essa descendência de onde sairia o Messias, ele diz a Abraão que por meio de seus filhos, de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa relação especial de Deus se afunila ali com Abraão, mas depois se expande para todas as nações. Encontramos isso nos Salmos. Lemos agora há pouco também o Salmo 67, que fala desse coração missionário de Deus por todas as nações. Assim também os profetas, como esse que foi citado pelo apóstolo Paulo. No Novo Testamento também, nós encontramos a grande comissão em Mateus 28, 19, quando o Senhor Jesus ordena a sua igreja ir e fazer discípulos de todas as nações. Em Mateus 24, 14, Jesus também nos alertou que o fim só viria depois que o evangelho fosse pregado em testemunho a todas as nações. E por fim, em Apocalipse, capítulo 5, capítulo 9, ou melhor, capítulo 7, nós vemos esse retrato glorioso de todos os povos, todas as nações, ou pessoas de todos os povos e nações, ao redor do trono, glorificando o Cordeiro por essa tão grande salvação. Então, esse plano de redenção está sendo colocado em prática, em ação por Deus, e esse plano é dirigido a todas as nações. Alguns missiólogos chamam esse propósito divino, redentivo de Deus, propósito global, de Missio Dei, a missão de Deus. Um missiólogo chamado Christopher Wright, ele tem uma frase famosa em que ele diz o seguinte: não é tanto que Deus tenha uma missão para a sua igreja, mas que ele tenha uma igreja para a sua missão. Isso significa que a igreja local não existe para si mesma, mas ela existe para a glória de Deus no testemunho das nações. Um dia, a igreja estará com Cristo para sempre, mas enquanto isso tem uma missão para cumprir aqui. E quando essa missão se completar, a igreja não precisará mais estar aqui. Ela poderá estar com Cristo na eternidade. Paulo entendeu isso. Escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, versos 21 a 24, ele diz o seguinte: ele diz que para ele morrer seria lucro. E ele apenas via um sentido em continuar por aqui, em vez de estar com Cristo. Ele diz o seguinte: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, ou seja, por causa da missão, por causa do discipulado de vocês que ainda não está pronto, é mais necessário que eu continue a viver. Ou seja, a única razão pela qual Paulo entendia ser necessária a sua vida aqui na terra era dar cabo à sua missão evangelizadora e discipuladora. Então, queridos irmãos, missões não devem ser um adendo apenas na vida de uma igreja, ou um apêndice dentre tantas outras coisas e atividades. Missões têm a ver com o propósito pelo qual a igreja ainda está nesse mundo. E será assim até Cristo voltar. Por melhor que seja uma igreja, a igreja só está aqui por uma missão: a de tornar esse evangelho que tanto amamos, tanto prezamos, conhecido por todos os povos. Essa verdade, irmãos, ela se aplica à igreja, mas também se aplica a nós, a nossas famílias, a nós como indivíduos. Quando o Senhor Jesus nos chamou para segui-lo, ele disse: venham após mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. O chamado para ser um discípulo de Jesus implica necessariamente um chamado para a missão. Então a missão não é um apêndice da nossa vida. A missão tem a ver com a nossa identidade. E precisamos estar conscientes disso. Precisamos levantar os nossos olhos e ver os campos, como Cristo nos instruiu a fazer. E é por isso que Paulo, nesse capítulo 15, ele fala de Jerusalém, ele fala de Ilírico, ele fala de Acaia, ele fala de Macedônia, ele fala de Espanha. Pensem comigo, os romanos estavam na capital do mundo.
o lugar mais civilizado, mais desenvolvido, mais seguro daquele tempo. A gente não sabe se esses irmãos tinham algum tipo de etnocentrismo ou bairrismo. Não sei, eu acho que assim, tem gente que mora em lugares tão legais, tão maravilhosos em comparação a outros, que pode se sentir assim meio insuflados. Aqui está tão bom, esquece o resto do mundo. Mas Paulo diz, olha, não, tem tanto lugar ainda para ser alcançado. E ele diz que queria levar o evangelho, porque sentia-se devedor dele, até os bárbaros, ou seja, os não civilizados. E os romanos consideravam inferiores, como ele disse no Romanos capítulo 1, versículo 14. Aos insensatos, ele fala também, ou seja, aqueles incultos, aquelas culturas atrasadas. Paulo tinha de levar o evangelho a todos. E essas nações estavam lá, aguardando serem alcançadas, e aqueles que estavam no centro do mundo precisavam enxergá-las também. William Carey, o grande missionário batista inglês, ele começou sua visão para a evangelização do mundo simplesmente pendurando em sua sapataria um mapa mundi que ele fizera com suas próprias mãos. E ali ele orava pelas nações. E ele disse certa vez o seguinte: para saber a vontade de Deus, precisamos de uma Bíblia aberta e um mapa aberto. Então, a primeira coisa que Deus quer fazer com uma igreja boa é relembrar essa igreja que ela não é um fim em si mesma, mas sim parte de um cenário muito maior. Qual é a segunda coisa? Deus deseja mostrar a esta igreja que a comunhão é boa, mas a missão tem prioridade. Paulo queria muito ver aqueles irmãos ali em Roma. Queria muito estar com eles. No capítulo 1, versículos 9 e 10, reparem como o 1 combina sempre com o 15. No capítulo 1, versos 9 e 10, ele diz assim: pois Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em minhas orações. Pedindo o quê, irmãos? Pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Como já mencionei, Paulo não havia plantado esta igreja, não conhecia aqueles irmãos, mas queria vê-los, queria estar com eles. Esse tema dessa saudade, se podemos dizer assim, que Paulo sentia daqueles irmãos, mesmo sem ainda tê-los visto, volta no capítulo 15, versículo 23, quando ele diz que desejava há muitos anos visitar aqueles irmãos. E a pergunta é, se Paulo queria tanto conhecer aquela igreja, por que ainda não havia ido lá? Essa é a pergunta. E a resposta é, ele diz aqui, e nós vamos descobrir. Capítulo 1, versículo 15, ele diz que esse desejo de visitar ainda estava sendo impedido. Por quê? Porque ele tinha nações para alcançar. E agora no capítulo 15, versículos 22 e 23, ele é mais explícito ainda. Depois de ter explicado que ele estava ocupado demais, pregando o evangelho em outras partes do mundo gentílico, ele conclui: essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campos nestas regiões, então agora chegou a oportunidade. Então, por mais que Paulo quisesse ter ido lá em Roma, ele sabia que lá já havia uma igreja estabelecida. E nesse caso, ele não podia interromper sua missão para poder ir lá, já que seu chamado era pregar o evangelho em campos pioneiros, como na Acaia e Macedônia, como lemos no livro de Atos, Paulo indo para esses lugares. Ele cita aqui o Ilírico. O Ilírico era uma região costeira da Macedônia, mais ou menos correspondente à antiga Iugoslávia ou atual Croácia. O livro de Atos não menciona Paulo ter ido lá, mas pode-se presumir que Paulo tinha a seguinte estratégia. Ele não evangelizava necessariamente todas as cidades por onde ele passava, mas ele buscava cidades mais estratégicas, estabelecia ali uma igreja, uma comunidade de fé, estabelecia ali os seus líderes, pensando, esse povo aqui é capaz de alcançar os seus arredores.
Então Paulo olhava estrategicamente para um outro lugar. Ele já tinha alcançado ali cristãos suficientes para espalhar o evangelho naquela região. E por que Paulo, então? Agora vem a resposta. Por que Paulo não havia ainda ido a Roma, apesar do seu grande desejo de conhecer aquela igreja? Tem a ver com a segunda coisa. Porque ele sabia que a comunhão é boa, mas a missão tem prioridade. Mas agora surge uma oportunidade. Agora Paulo pode ir a Roma. Ele pode conhecer aquela igreja cuja fé era famosa no mundo inteiro. É como se ele dissesse, agora sim estou indo até vocês. Mas reparem no verso 24, como Paulo coloca suas palavras. Ele diz que iria vê-los de passagem, a fim de desfrutar um pouco da companhia daqueles irmãos. De passagem, um pouco. Como assim, Paulo? Você não disse que queria muito nos ver e agora só vai dar uma passadinha por aqui? Não parece algo contraditório? Por quê? Qual é a razão dessa aparente incoerência? Muito simples. Tem a ver com a segunda coisa. Paulo sabia que a comunhão é boa, mas a missão tem prioridade. Ele tinha um plano missionário em mente. E a comunhão com aquela igreja, por mais preciosa que fosse, não poderia se delongar muito, porque a missão não podia atrasar. Ele queria chegar aonde? À Espanha, que era ainda um território não alcançado pelo Evangelho. Então nós podemos ver aqui uma sequência de prioridades de Paulo. Paulo coloca, em primeiro lugar, a missão. Em segundo lugar, a comunhão. Só há uma exceção, que vem ainda antes da comunhão. Ou melhor, antes da missão. É que Paulo fala aqui nesse capítulo 15, um pouquinho mais embaixo, não lemos o texto, mas a partir do versículo 25, Paulo tinha feito uma coleta entre as igrejas e buscar levantar fundos para socorrer aos irmãos que estavam em dificuldade lá na Judéia. Então Paulo fala, eu preciso chegar à Espanha. Eu vou até vocês de passagem, a missão tem prioridade. Mas tem uma coisa ainda que é a prioridade número 1. Socorrer aos crentes em necessidade. Fora isso, a missão é prioridade. Irmãos, estar com os crentes é realmente muito bom. Desfrutar da companhia reconfortante uns dos outros é algo maravilhoso e extraordinário. Mas jamais podemos permitir que esse agasalho da irmandade tire o nosso foco daqueles que ainda precisam do Evangelho. Tire o nosso foco das cidades ainda sem o Evangelho, sem igrejas saudáveis, ou até mesmo pessoas à nossa volta que ainda não conhecem a Jesus e por isso carecem dessa alegria da comunhão de que desfrutamos. Precisamos estar atentos aos de fora. Coisas muito práticas, por exemplo, nos nossos pequenos grupos, trazer visitantes. Se o visitante chegar, acolhê-los. Às vezes a gente fica muito concentrado com os amigos que já temos. Isso é muito normal. Existe um estudioso de crescimento de igreja nos Estados Unidos que disse certa vez o seguinte, que existe uma lei dos 3 minutos. Quando termina o culto, em 3 minutos ou em até 3 minutos, todos os visitantes vão embora. Eu acho que ele escreveu isso tem uns 20 anos. Essa lei já deve ter baixado bastante, porque as pessoas estão mais aceleradas. Então deve ter uma lei hoje, uma lei de 1 minuto. Terminou o culto, todo visitante vai embora. Aí se você buscar conversar com os crentes, nesse primeiro minuto, o visitante já se foi. Então, antes do culto, depois do culto, antes de procurar aquele seu irmão que você sente saudade, toda semana você está com ele, mas você quer abraçar, você quer falar, o primeiro minutinho tem que ser para você olhar do lado. Tem alguém novo aqui? Tem alguém para eu receber? Tem alguém para eu me apresentar e conhecer? Porque senão ele vai embora. E às vezes a gente não está atento a esse visitante. Olha, às vezes num pequeno grupo, eu vou falar uma coisa assim bem pessoal e até inusitada. Quando tem um visitante no pequeno grupo, eu já fico atento para esse visitante. Especialmente se for não crente. Pastor Bruno, quer ver me irritar? A gente vai tirar foto. Vamos tirar uma foto para recordar aqui quem está presente. Vamos tirar foto? Beleza? Todo mundo preparado? Aí tem sempre algum para dizer assim, dízimo na hora de tirar foto. Irmãos, isso me quebra o coração. Dá vontade de
pegar a pessoa pelo pescoço. Pensem comigo. O diabo fez um trabalho para estragar o que as pessoas pensam da igreja lá fora. Só responde na sua cabeça. Não fale em voz alta, por favor. Na mentalidade das pessoas lá fora, padre é tudo. Não responda. Só pense. Na mentalidade das pessoas lá fora, pastor é tudo. Não responda. Mas você sabe. Aí a gente traz um visitante para dentro da nossa casa. Na hora de tirar a foto, a gente faz piadinha com o dízimo. O que ele vai pensar? A gente está tão alienado às pessoas que estão de fora que a gente se fecha nos nossos círculos e não acolhe. Pelo contrário, a gente repele. Nós precisamos estar atento às pessoas de fora, alcançar essas pessoas e ampliar a nossa visão. A igreja existe para uma missão. Comunhão é bom, mas a missão tem prioridade. Terceira coisa. Então, a primeira, Deus quer relembrar a igreja de que tem algo maior do que ela, que é o plano redentivo de Deus, que olha para todo o mundo, o plano global de redenção. Segundo, Deus quer ensinar a igreja, ou mostrar para a igreja que a comunhão é boa, mas a missão tem prioridade. E a terceira coisa, Deus deseja tornar a igreja participante da obra missionária. Nós estamos agora no capítulo 15, no versículo 24, a parte B, segunda parte. Enfim, no final de sua carta, Paulo expressa, Paulo revela seu plano estratégico, alcançar a Espanha. Naquele tempo, a Espanha representava o lugar mais remoto ao oeste do mundo conhecido. John MacArthur, comentando esse texto, ele afirma que no Novo Testamento, a Espanha é o mesmo que Tarsis no Antigo Testamento. Lembra-se quem fugiu para Tarsis? Jonas. Ele buscou o lugar mais longínquo para tentar escapar de Deus. E é para lá que Paulo deseja ir, mas agora com um foco missionário, um campo pioneiro, como todos aqueles que Paulo já havia atingido com seu empreendimento missionário até aquela altura. E Paulo, com esse peso que ele tinha no coração pelos povos não alcançados, e já tendo evangelizado outras regiões, como a Caia, a Macedônia, ele mal podia esperar para levar o evangelho onde o evangelho ainda não tinha chegado, que era, no caso, a Espanha. Essa era a razão de sua vida. Essa era a sua missão incansável e inadiável. Então, Paulo planeja algo. Eu vou contar desse plano, eu vou compartilhar esse plano à igreja que está em Roma, para que de lá eu seja o quê? Encaminhado por ela. O que significa ser encaminhado por esta igreja? Bem, significa ser apoiado financeiramente por esta igreja, talvez até escoltado para lá, talvez até uma comitiva dessa igreja vai se engajar tanto nessa missão que vai comigo ser participante desse projeto missionário para alcançar a Espanha. Eu preparei um mapinha ali para mostrar para os irmãos, para verem como que a posição geográfica dessa igreja era estratégica. Pode colocar aí, Eli, por gentileza? Olha ali, na estrela amarela, nós estamos no local provável de onde Paulo escreve essa carta, Corinto, ali na região da Caia. A seta vermelha corresponde à prioridade número 1 de Paulo, que era levar aquela oferta que havia sido recolhida aos irmãos pobres da Judéia. Ele voltaria a Jerusalém. Mas depois ele queria chegar onde? Na Espanha. Ali está com a grafia mais antiga. Mas os irmãos conhecem o mapa do Mediterrâneo, Península Ibérica. Espanha era onde ele queria chegar. E quem estava no meio do caminho? Um entreposto, um lugar que poderia servir de alavanca, de uma catapulta para levar Paulo mais além? Quem? Roma. Então, Paulo, ao escrever sua epístola aos Romanos, ele queria envolver essa igreja nesse plano. Paulo tinha recursos em mãos, mas esses recursos tinham já uma destinação específica. Ele levaria esses recursos para a Judéia, para Jerusalém. Deixaria aquelas ofertas ali e depois ele empreenderia uma outra viagem a fim de alcançar o oeste, a Espanha. E a igreja de Roma deveria ser essa provedora. É esse o projeto para o qual buscava comprometer a igreja.
E ela não poderia recusar. Era uma igreja boa, era uma igreja sadia, uma igreja cheia de fé e de bondade. E Paulo não poderia ter escolhido uma igreja melhor para envolver nessa tarefa. Como disse Mark Dever, Paulo presumiu que a igreja local em Roma, na qual ele nunca estivera, seria um eixo para a atividade missionária. Esse tipo de utilidade em missões é algo que deve ser buscado nas orações e planos de nossas igrejas. Queridos irmãos, quanto mais saudável uma igreja é, maior a sua responsabilidade. E Deus tem uma expectativa missionária para igrejas como a nossa. Qual é a nossa Espanha? Para onde nós devemos olhar? O que Deus quer nos mostrar a fim de que nos engajemos mais com essa missão redentora? Nós estamos no meio de uma campanha para missões, uma campanha para missões nacionais. Qual será o nosso nível de comprometimento? Qual será a nossa resposta ao apelo para mais recursos para essa obra missionária no Brasil? Eu tenho certeza que a nossa resposta será transbordante, cheia de alegria e cheia desse senso de privilégio que é participar da obra de redenção que Deus está realizando no mundo. Para nós concluirmos, irmãos, o Novo Testamento não nos diz se Paulo foi realmente à Espanha. Pela patrística, sabemos que Clemente de Roma insinua que ele foi, mas esse dado ainda é cercado de dúvidas. Seja como for, a lição bíblica ficou para nós e serve para a edificação de todos os crentes até a vinda de Cristo, inclusive nós aqui esta manhã. No início dessa mensagem, eu mencionei as 9 marcas de uma igreja saudável de Mark Dever. Fiquei muito feliz em saber que na 4ª edição do seu livro, em inglês, não sei se já está em português, Mark Dever aglutinou 2 marcas em uma só. Ele juntou conversão e evangelismo para dar lugar a uma nova 9ª marca, que é uma compreensão e prática bíblica de missões. E ele então aponta algumas sugestões, algumas maneiras práticas de a igreja colocar essa marca em ação. E com elas vou terminar essa reflexão nesta manhã. Primeiro, aprender mais sobre a palavra de Deus e sobre o mundo de Deus. Nós precisamos olhar para o mundo, irmãos. Instrua seus filhos a amar o mundo, a ter uma visão do mundo, uma visão do Brasil e do mundo. Como William Carey pendurou aquele mapa mundi na sua sapataria e orava pelas nações. Precisamos orar pelas nações. 2, sugestões de Mark Dever. Orar pela difusão do evangelho em outros lugares. Orar pela salvação dos povos. 3, planejar tornar a igreja local cada vez mais útil à difusão do evangelho. Não só orar, mas também planejar. 4, prover financeiramente para os que vão em nome de Jesus e não podem prover para si mesmos. Sustentar missionários. 5, enviar pastores e outros para ajudarem a estabelecer igrejas em locais distantes que carecem do evangelho. Quem sabe desta igreja? Essa igreja já é uma enviadora de missionários, já é uma sustentadora de missionários. Mas quem sabe ainda há pessoas no nosso meio, adolescentes, jovens, adultos, que vão se colocar nas fileiras da evangelização mundial, indo como missionários. E essa igreja será a sustentadora deles. 6, cuidar daqueles que enviamos. Não apenas enviar, mas cuidar desses que enviamos. E 7, por fim, para finalizar, esperar que um testemunho fiel seja estabelecido por aqueles que enviamos e ajudá-los a perseverar. Vamos colocar em prática essas ações juntos. Essa igreja está em alta expectativa de Deus para completar a missão de evangelizar o mundo. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos, porque podemos ver o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor ama esta igreja. Quanto o Senhor tem nos agraciado de comunhão fraterna, de amizades significativas aqui dentro, acolhimento. É bom, tão bom ver o quanto nos importamos uns com os outros. Também é muito bom, Pai, estar aqui domingo após domingo, quarta-feira,
ouvindo a tua palavra sendo fielmente exposta. Pai, isso não tem preço. Não tem preço. E te louvamos também, Pai, pela visão missionária desta igreja, que tem plantado outras igrejas, que tem promovido campanhas de missões, que tem enviado missionários, que tem sustentado missionários. Pai, nós te agradecemos por tudo isso e queremos dizer para o Senhor que nós estamos à tua disposição para nos envolvermos ainda mais como igrejas, como igreja que somos, como famílias, como indivíduos. Nos ajuda, Senhor, a enxergar as nações. O campo é o mundo, nos ajuda a enxergar o mundo como palco da tua glória, para que teu nome seja exaltado em todos os lugares onde o evangelho ainda não é conhecido. Aqueça o nosso coração para missões. Te agradecemos, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.